A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 441 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Por viverem artificialmente, é que não sentiram a mudança natural da natureza. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. Não tem condições de sentir as suas mudanças por viver contra a natureza. O quem és tu que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu? É um português erudito e feito em hebraico, latim e grego. Se torna um livro difícil, porque nem todos conhecem latim, nem todos conhecem grego, nem todos conhecem hebraico, nem todos conhecem o português erudito. Para ver que é um livro que não está ao alcance de todos, porque é feito nessas condições, e nesse português erudito, e nesse latim, e nesse hebraico e nesse grego. Está toda essa obra do Universo em Desencanto. Está o histórico completo, está toda a obra básica, está a réplica, a tréplica e todo esse histórico. São palavras que traduzidas quer dizer muita coisa, ninguém sabe falar, nem latim, nem grego, nem hebraico, para entender essa obra. É uma obra de cosmogonia, porque vem de um mundo superior a esse. É uma obra feita pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. É uma obra do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que todos estão tratando de ler a cultura racional para desmaterializar a energia que está materializada. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é a energia do nosso verdadeiro mundo de origem. E que depois dela desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza de todos os habitantes que lá estão. Hoje quem passou a se conhecer não perde mais tempo com a matéria, porque sabe que é um conjunto de ruína reunida que, por assim ser, por si mesmo se destrói. Ninguém quer mais participar desse conjunto de ruínas. Todos agora estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Ninguém quer saber mais desse embusteirismo grosseiro, adotado pelos materialistas grosseiros, que é a matéria, que termina em nada por ser um ser simbólico, de vida provisória e passageira, por a matéria ser simbolismo puro. E por isso de pouca duração. Uns aninhos de vida e termina a vida. A não ser que receba o tratamento da flora medicinal e da flora marinha. Assim prolonga os anos de vida de todos que tiverem esse tratamento. Mas bem poucos conhecem esse tratamento. Os que conhecem são esses que tomaram conhecimento dessa obra, porque todo pensador e imaginador desconhece esse tratamento. E por isso, qualquer coisinha que tem, qualquer doencinha, procura logo o médico, que muitas vezes é curado pela energia racional, como tem se dado com milhares de desenganados pela ciência. E para a cultura racional tem cura, e para a ciência não tem cura. E que muitos médicos tratam de milagres porque acostumaram a falar essa palavra. Os milagres da cultura racional não existem.
Existem as curas, mas milagres não. Porque o verdadeiro Deus tem recursos para tudo, para fazer do ruim o bom e assim sucessivamente. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para terem um prolongamento de vida, para ver brilhar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia. E por isso todos que já passaram a se conhecer estão tratando de voltar para o seu estado natural, porque ninguém quer ir para as classes inferiores. Todos querem voltar para o seu estado natural, que é o certo. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é o mundo racional. A fase do pensamento terminou. Os pensadores desconhecem a causa, porque não há efeito sem causa. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia para a desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E todos no mundo racional, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje toda a humanidade, todos que passaram a se conhecer, querem voltar para o seu estado natural porque não aguentam mais essa vida da matéria. A vida da matéria está superada, porque ninguém aguenta mais esta deformação e transformação racional. Porque todo fim é assim, traz infinidade de complicações. Chegou o fim da matéria, chegou o fim da morte, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, que é a energia que está sendo desmaterializada pela cultura racional, que aí está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. E depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, na matéria tudo que tem princípio tem fim. A vida teve princípio e teve o seu fim, e a matéria também teve o seu princípio e o seu fim. E por ter chegado ao fim da matéria, chegou o fim da morte, porque todos agora passaram a saber como voltar para o seu estado natural. Porque estão na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E assim todos voltando ao seu verdadeiro estado natural e naturalmente, porque está aí a energia racional desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E lá são corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar essa energia que está materializada nessa deformação racional. E que depois dela desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Para ver que, naturalmente, voltarão todos para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém quer ficar mais aqui na matéria para se transformar. Como assim estão se transformando os pensadores em animal irracional? Porque estão ligados nessas duas energias do chão,
a energia do bicho racional, e todos vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros, destruindo monstruosamente uns aos outros, porque o pensamento secou e secou os sentimentos se tornaram monstros. E por isso a monstruosidade é o maior brilhante do dia, e por isso todos os dias existe uma enorme monstruosidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais saber desse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Porque quem é racional deixou de ser materialista, deixou de ser ambicioso, ganancioso, pretensioso, orgulhoso e vaidoso, porque passou a se conhecer. E já está com o raciocínio bem desenvolvido. E ninguém sentiu essa mudança de fase por todos estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. É por isso que ninguém sentiu, como ninguém sentiu a mudança de selvagens para civilizados. Viram que a natureza destruiu todos os selvagens para ficar somente os civilizados. Viram que a natureza destruiu a fase de monstros. E assim agora terminou a fase do pensamento. A natureza está destruindo os pensadores com essa infinidade de desastres no mundo inteiro, com essas infinidades de monstruosidades, com essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores, com essas infinidades de males naturais da natureza que são tantos que não vale a pena mencionar. Que vale que hoje todos conhecem o seu verdadeiro estado natural e sabem como voltar para ele, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio. Que o primeiro milênio foi a energia elétrica e magnética lapidando a humanidade, porque são duas máquinas de lapidação preparando a humanidade para ser recuperada pela fase racional do terceiro milênio. E por isso, no segundo milênio, morriam e nasciam, morriam e nasciam, morriam e nasciam. Essas duas energias do chão, que são duas máquinas de lapidação, preparando todos para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, para ver que a lapidação foi pavorosa e horrorosa, porque os que se transformaram em bicho irracional foi porque em outras reencarnações só fizeram mal à humanidade, destruindo a humanidade. Pelas mortes que fizeram nas reencarnações passadas, a natureza cobra com juros muito altos, se transformaram em animal irracional. E a cultura racional, os que estão desenvolvendo o seu raciocínio, raciocinam diferente. Amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Quando pode fazer, porque tudo é quando pode ser feito, porque muitos querem fazer e não podem. Muitos irracionais querem fazer o bem ao seu próximo e não podem, porque estão apertados, porque assim a natureza apertou todos, porque chegou o fim da matéria, chegou o fim da morte, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saberem como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, não há efeito sem causa. O sol teve a sua causa, a lua teve a sua causa, as estrelas tiveram a sua causa, os planetas tiveram a sua causa, a água e a terra tiveram a sua causa. Os vegetais e os animais tiveram a sua causa. E os irracionais tiveram a sua causa, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. O sol foi feito de quê? Das virtudes perdidas dos irracionais. A lua foi feita de quê? Da essência da terra, dos animais e dos vegetais e das águas. E a terra foi feita de quê? Da planície que virou cinza.
e os animais e os vegetais foram proporcionados pela verdadeira natureza. Hoje todos conhecem as verdadeiras causas e o antes de ser dessas 7 partes do porquê que todos assim são. Estão todos vibrando de alegria por terem conhecimento de si mesmo, saberem quem são, saberem o porquê que todos assim são, saberem de onde são, saberem de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. E assim é esse o mundo das ilusões, e que o nome não era mundo, era imundos, porque a matéria é uma verdadeira imundície, por isso são catinguentos, ceborrentos, morrinhentos, fedorentos. E tudo isso são assim, porque são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ruínas têm essa infinidade de mazelas que precisam da água para aparentar o que não são e dos remédios para aparentar o que não são e dos desodorantes para aparentar o que não são. Para ver que todos vivem de aparências aparentando que é o que não é. E por isso os desodorantes sempre em cena. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, tomara eu já voltar para o meu estado natural, porque eu não estou suportando mais da vida da matéria, não estou mais suportando aparentar aquilo que não sou. E esse é o estado de todo moribundo de matéria, pensador, habitante desse mundo. Tudo isso por enfraquecimento do pensamento, porque terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio dos pensadores. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, não existe efeito sem causa, todo feito tem uma causa. Até as mordomias se acabaram, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados. E os feitos do pensamento e da imaginação entraram em liquidação, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados. E as aparências encobrindo tudo isso, passando por humanos e procedendo como desumanos, porque as aparências encobrem todos os defeitos. A fase do pensamento terminou há 51 anos passados, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, essa falência moral, física e financeira dos pensadores, e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento, causou esse desequilíbrio dos pensadores. Esse desequilíbrio causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro, causou essa infinidade de doenças no mundo inteiro. Hoje estamos no fim da matéria, no fim da morte, porque todos passaram a saber como poderão voltar para o seu estado natural na cultura racional. E muitos já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, quase em ponto de concórdia, porque conhecem a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia entre os povos, que é todos viverem concordando com todos. O pensamento causador da discórdia, discordando uns dos outros e vivendo uns contra os outros. A discórdia causa os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo. E com isso os conflitos bélicos não cessam. Por isso, as guerras não cessam e a causa é porque a fase do pensamento terminou. Porque não há efeito sem causa. Todo feito existe uma causa. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim a matéria chegou ao seu fim. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. E sabemos a causa dessa energia que está materializada na glândula pineal, que é a máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional,
está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E todos no seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. E aí está a definição da vida sem mistérios, sem enigmas, sem fenômenos, sem finitos e sem transfinitos. A vida é a coisa mais preciosa que existe, porque é feita pela natureza. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 442 do Histórico.